Na última aula da nossa disciplina, nós vamos discutir sobre pré-processamento de dados. Vamos começar esse assunto falando de normalização e transformação e redução de dimensionalidade. Embora seja o último conteúdo que nós vemos na disciplina, é importante salientar que ele é normalmente a primeira etapa no processo de desenvolvimento de modelos com algoritmos de aprendizado de máquina. Então, até o momento, nós vimos uma série de algoritmos abordando diferentes tipos de aprendizado de máquina, desde aprendizado supervisionado, passando por aprendizado por reforço e, finalmente, aprendizado não supervisionado. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente em todo esse processo é que o aprendizado de máquina, ele não é mágica. Se eu estiver falando, por exemplo, de um classificador, vocês lembram que essa é a curva ROC, né? Essa curva ROC quase que perfeita, né, na realidade ela não surge como mágica, né? Existe todo um processo de desenvolvimento de modelos. Uma das coisas que nós temos que prezar nesse processo é primeiro entender que para chegar a um bom classificador, não basta simplesmente ter um bom algoritmo, a gente tem que ter toda uma metodologia para treinamento dos modelos, né, sejam modelos descritivos, preditivos, para poder chegar em um bom resultado. Então, o aprendizado de máquina, ele é um conjunto, uma área com um conjunto de algoritmos para análise de dados, que não faz mágica. Na verdade, ele quer chegar a bons modelos com um pouquinho menos de intervenção humana do que o usual com modelos estatísticos. Uma das coisas que a gente tem que começar se perguntando é o quão bons são os nossos dados. Isso é extremamente importante porque uma das premissas que nós temos em aprendizado de máquina é que nossa análise ou o nosso modelo só são tão bons quanto forem os nossos dados. Isso quer dizer que se eu alimentar o meu modelo, meu desenvolvimento de modelo com lixo, com dados que são ruins, que são ruidosos, que não são representativos, a minha saída também será lixo. Então, essa é uma premissa extremamente importante de aprendizado de máquina que nós temos sempre que manter em mente. Garbage in, garbage out, ou seja, se eu tiver lixo de entrada, a minha saída será lixo. O resultado predito pelo meu modelo será lixo. E é importante a gente perceber o seguinte, assim como se eu tiver dados excelentes e fizer um péssimo treinamento de modelos, ou seja, adotar uma metodologia muito ruim, muito falha, o meu resultado será ruim. Se eu tiver dados ruins, não importa quão bom seja o meu modelo, quão boa seja a minha metodologia de treinamento de modelos, o meu resultado vai ser ruim. Os modelos ruins, eles não permitem explorar adequadamente os bons dados. Assim como os bons modelos não salvam dados ruins. Certo? Então, a gente tem que ter sempre cuidado nessas duas etapas. Primeiro, se eu estou fazendo uma metodologia boa para extrair tudo de bom que tem nos meus dados, e também se eu estou coletando, né, dados bons, representativos do meu domínio, para poder treinar o meu modelo, certo? Porque se eu tiver lixo, tanto na etapa de dados quanto na minha metodologia, o meu resultado vai ser muito ruim. A primeira etapa, quando a gente trabalha com aprendizado de máquina, é fazer uma análise exploratória de dados. Aqui eu deixo a referência para o capítulo 2 do livro da Katia Facelli, né, e colegas sobre inteligência artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina, porque é importante a gente perceber se esses dados seguem distribuições semelhantes, se existem outliers, né, se existe, de repente, alguns dados que possuem uma variância muito baixa entre os grupos, se existem dados com correlação, existe uma série de características que eu posso tentar explorar com uma análise exploratória dos dados. É importante a gente perceber que no mundo real, os dados são muito ruidosos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Pentágono envia correspondências mais de 200 oficiais que já são falecidos para se realistarem. Ou seja, isso é ruído, certo? São dados que constam que esses oficiais estão vivos, né, quando na realidade não estão. Então é importante a gente ver que no mundo real os dados são muito ruidosos. Que tipos de ruídos nós temos no mundo real? Eu posso ter, por exemplo, dados incompletos, dados em que faltam valores para alguns atributos. Por exemplo, eu tenho um conjunto ali de dados, né, de pessoas e tem algumas pessoas com emprego, né, com um valor vazio ou algum valor padrão que indica que o dado está faltando.
Eu posso ter dados ruidosos que contêm erros ou outliers, por exemplo, salário igual a menos 10, com certeza menos 10 a gente sabe que não é um salário válido, pode ser um erro de digitação, pode ser um valor padrão, de novo, para dizer que aquele salário não existe, não é uma informação válida de ser preenchida. Eu posso ter dados inconsistentes, né, tanto ter valores discrepantes quanto redundantes. Eu posso ter, por exemplo, ora um atributo sendo ordenado como 1, 2 e 3 e depois como A, B e C. Eu posso ter, por exemplo, idade igual a 27 anos, mas o aniversário está como 23/11/2010. Eu posso ter também dados padronizados de uma forma intencional para mascarar um dado faltante, por exemplo, CEP 00000-001 para todos os cadastros, todas as instâncias, né? Ou seja, quando eu não tenho esses valores, eu simplesmente coloco um valor padrão. Eu posso ter duplicatas, eu posso ter outliers também. Então, o pré-processamento de dados visa melhorar a qualidade dos nossos dados, eliminando ou minimizando esses problemas citados. Então, é bem importante a gente perceber que todo dado do mundo real normalmente precisa passar por algum tipo de pré-processamento. Pode ser necessário também adequar os dados a um determinado algoritmo. Por exemplo, redes neurais, elas requerem dados numéricos como entrada. Regras de associação trabalham com valores qualitativos. Então, como é que eu vou utilizar esses algoritmos se eu eventualmente não tiver dados com essa característica? Então, o pré-processamento também se destina a adequar dados para um determinado algoritmo. As principais tarefas que nós temos são limpeza de dados, integração e amostragem de dados, transformação de dados e redução de dimensionalidade, sendo essa última, né, composta por algoritmos de seleção de atributos e de extração de atributos. Então, nós vamos discutir algumas dessas questões na nossa aula. Eu coloco aqui um fluxograma que poderia representar o desenvolvimento de modelos. Eu tenho meus dados, são pré-processados, extraio as features, treino, tenho aqui um conjunto de erro, né, dependendo do algoritmo, e basicamente eu faço a mesma coisa para dados de teste independente. Pré-processo eles de forma independente, extraio features, testo o meu modelo e obtenho o meu desempenho. Na realidade, a gente muitas vezes, depois que obtém esse desempenho, a gente retorna à estaca zero, né? Revendo o nosso pré-processamento, features a serem utilizadas, para ver se a gente consegue melhorar esse desempenho, reduzindo a nossa taxa de erro. Então, na prática, é a etapa mais custosa quando a gente desenvolve modelos, principalmente porque é uma etapa que muitas vezes a gente tem que revisar, mesmo após o desenvolvimento dos primeiros modelos e a obtenção dos primeiros resultados. Então, o que é a limpeza de dados? A limpeza de dados visa lidar com dados incompletos, ruidosos ou inconsistentes. Então, aqui eu mostro alguns exemplos, certo? Eu tenho aqui um banco de dados onde eu tenho alguns dados incompletos, né, estão faltando. Eu tenho aqui um banco de dados em que eu tenho uma instância com uma temperatura, né, bastante inconsistente, né, possível ruído. Aqui eu tenho também outro banco de dados, então aqui são duas instâncias, eu tenho duplicatas, tá? Doente, doente. Então tem uma série de coisas que a gente pode tentar eliminar na limpeza de dados. Bom, em relação a dados incompletos, vamos supor que eu tenho uma base de dados que para algumas características, alguns atributos das minhas instâncias, eu não tenho valores disponíveis. Isso muitas vezes acontece na prática, porque aquele valor não existia, porque ele não foi preenchido. Então, muitas bases de dados reais, elas lidam com esse tipo de problema. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente eliminar manualmente todos os exemplos das instâncias com valores ausentes. Se o meu conjunto de exemplos for muito grande, isso não vai fazer diferença, mas se eu tiver um conjunto de dados pequeno, né, ou razoável, pode me fazer falta eliminar essas instâncias. Eu poderia, para não eliminar as instâncias, definir manualmente valores para esses atributos ausentes. Claro que não é factível quando houverem muitas instâncias serem corrigidas, quando são poucas eu poderia, né, inclusive contar com a ajuda de um especialista. Ou então, né, por fim, eu poderia utilizar um método ou uma heurística para corrigir automaticamente esses valores. Ou seja, eu nem descarto as instâncias, nem passo trabalho para um especialista, eu tento corrigir esses erros usando alguma estratégia pré-definida. Eu posso, por exemplo, criar um novo valor que indica o atributo ausente, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho manchas, eu poderia, além dos valores que caracterizam manchas, ter aqui um valor significando ausente. Eu posso utilizar a média, moda ou mediana, alguma função de sumarização.
Então, normalmente a gente faz isso por classe. Então, vamos supor que aqui eu tenho um valor ausente. Então, eu vou ver entre as pessoas doentes qual é a característica, o valor aqui mais comum para manchas. Eu poderia usar esse para todos os faltantes. Ou eu poderia, então, utilizar um indutor para estimar o valor desse atributo, utilizando o valor a ser estimado como atributo-alvo e todos os demais como atributo de entrada. Ou seja, eu transformo esse meu problema aqui num problema de classificação, nesse caso, ou de regressão, certo? Se forem atributos contínuos. Onde eu uso todas as outras características, os outros atributos, para treinar um modelo de classificação que tenta prever se mancha é inexistente, espalhada, uniforme, assim por diante. Eu faço isso com todos os exemplos que eu tenho mais completo, né, obviamente, e depois eu uso esse modelo treinado para prever aqui o valor de manchas, tá? Esse é bem comum porque vocês percebam que eu estou definindo um valor, uma estratégia que leva em consideração a característica dos dados, a estrutura interna. Eu não estou simplesmente dizendo que vai ser aqui o mais comum ou um valor padrão, porque na realidade isso pode mudar a estrutura do meu dado. Então, por exemplo, se eu uso um método ou uma heurística para corrigir automaticamente esses valores, eu poderia, né, usar para prever a saída aqui de manchas e aí completar aqui os meus dados, assim como os outros que estavam faltando. Eu posso ter dados ruidosos também, são atributos com valores que aparentemente não pertencem à distribuição dos dados, erros ou outliers. Então, percebam que aqui eu tenho uma pessoa do sexo feminino, com 18 anos, com temperatura 97,6. Então, aqui, obviamente, é um ruído. Pode ser ter sido digitado errado, era 37,6 e se digitou 9. Pode ser também a escala que está sendo usada não é a mesma, mas o fato é que a gente tem que corrigir porque a gente percebe que está muito fora da curva. Então, existem algumas estratégias, né? Eu posso usar binning, que é quando eu divido esses valores em faixas de tamanho uniforme e, posteriormente, eu substituo pela média, mediana da faixa correspondente. Então, eu pegaria todos os valores aqui de temperatura, do mínimo até o máximo, dividiria em faixas de igual tamanho, separaria esses valores, né, nessas faixas definidas, e aí cada um desses valores vai ser substituído por alguma métrica do intervalo, uma média, uma mediana, assim por diante. Eu poderia também fazer um agrupamento de instâncias para verificar quais são possíveis outliers, e eu poderia fazer um modelo de regressão ou de classificação, né, depende do tipo de dado que a gente está tentando prever, para estimar um novo valor para esses atributos com base nos demais atributos. Então, aquela mesma ideia que a gente viu para valores faltantes, mas aqui eu quero substituir esse valor de temperatura. E eu posso ter também dados inconsistentes. Percebam que aqui eu tenho um conjunto de dados em que eu tenho exatamente as mesmas características, né? Claro que aqui são poucas características, de repente poderia ter mais, mas às vezes acontece o caso em que eu tenho as mesmas características associadas a classes distintas. O que eu poderia fazer para resolver esse caso? Normalmente a gente tem que fazer uma remoção manual dos dados, desculpem, com valores conflitantes. E aí eu precisaria consultar o especialista da área, né, para verificar qual deveria ser mantido. E para bases de dados grandes, a gente não vai ter muito impacto no conjunto de dados, consequentemente no modelo, ou seja, a gente não vai reduzir tanto o conjunto de informações que nós temos e também a capacidade de detectar padrões. Uma das coisas que a gente pode perceber é que pode ter redundância de instâncias ou atributos, por exemplo, idade e data de nascimento, são altamente correlacionadas. Normalmente a gente faz a remoção manual de instâncias ou atributos redundantes e também poderia fazer a remoção de atributos redundantes por técnica de seleção de atributos. Para a gente fazer transformação de dados, existem algumas técnicas de aprendizado de máquina para fazer isso. Então, existem dois tipos de transformação. Eu tenho a normalização e a conversão. Então, o primeiro tipo de transformação de dados que nós vamos falar é a normalização. A normalização a gente faz para transformar uma série de atributos numéricos na mesma escala, né, impedindo que a diferença de escala de atributos possa influenciar no aprendizado dos algoritmos. Então, nós temos dois tipos principais de normalização. Nós temos normalização min-max ou por reescala. Então, essa normalização eu defino um novo valor máximo e mínimo para um determinado conjunto de atributos, né, e esses valores máximo e mínimos, então, passam a ser a nova escala desses atributos. Então, cada atributo, o seu valor novo é dado pelo valor mínimo mais
justamente essa diferença entre o valor atual menos o menor valor na escala atual, dividido pelo maior menos o menor, multiplicado por essa diferença de máximo e mínimo. Então, se eu tenho um atributo, por exemplo, variando de 3 a 57, eu quero transformá-los entre 0 e 1, eu faço justamente esse valor, onde cada valor atual, o mínimo é 0, o máximo vai ser 1, o menor vai ser 3 e o maior vai ser 57. Eu também posso fazer uma normalização por Z-score ou por padronização. Aqui a gente utiliza a média e o desvio padrão da distribuição atual, né, para transformar um valor atual de um determinado atributo num novo valor. Então, são duas formas principais de normalização de atributos. O que quer dizer a conversão? A conversão é quando nós queremos fazer uma transformação de valores entre valores categóricos e numéricos. Quando nós estamos transformando valores categóricos para numéricos, nós chamamos de uma codificação. Isso é bastante comum quando nós temos atributos com dados categóricos, mas os algoritmos usam apenas valores numéricos. Por exemplo, nós podemos pensar em redes neurais. Então, aqui nós temos duas possibilidades. Eu poderia, o mais recomendado da gente fazer, para esse tipo de codificação é transformar esses atributos categóricos, um atributo categórico em diversos atributos categóricos binários, cada um deles codificados para 0 e 1, ou seja, possui ou não possui a característica. Então, por exemplo, antes da codificação, vamos supor que eu tenho essas duas pessoas, eu tenho nome, idade, o income, estado civil, se é solteiro, casado e assim por diante. Então, depois da codificação, como é que eu faço? Cada um dos valores possíveis para esse atributo categórico de estado civil se transforma em um atributo binário, onde esse atributo binário vai ter o valor 1 ou 0. Então, todas as instâncias que possuem estado civil solteiro, o novo atributo que deriva estado civil solteiro vai ter 1 para essas instâncias e 0 para as demais. E assim para os casados e qualquer outro valor possível. Agora, se eu tiver atributos categóricos com mais de 2 valores, é importante a gente perceber se esse atributo ele é ordinal ou nominal. Quando ele é um atributo ordinal, a relação de ordem ou prioridade deve ser mantida, eu não posso mudar isso. Então, por exemplo, se eu tenho um atributo que é pequeno, médio, grande, eu quero transformar para numérico, eu poderia assumir que pequeno eu vou codificar como 0, médio como 1, grande como 2. Eu mantenho essa ordem implícita aos meus dados. Agora, se eu tenho valores nominais que não existem, que não possuem essa relação de ordem ou prioridade, então eu não posso introduzir essa ordem através da minha codificação. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. A forma com que eu posso transformar esses valores categóricos, em valores numéricos, é utilizando também uma conversão para uma cadeia de C-bits, onde C é a quantidade de valores possíveis para esse atributo. Cada um deles é considerado um novo atributo. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui tamanho e cor. O tamanho ele tem essa ordem natural, então a gente pode manter essa ordem, respeitando na hora de fazer a transformação dos valores categóricos para numérico. Agora, a cor não existe essa ordem implícita. Então, o que eu faço é cada valor de atributo aqui para cor se transforma em uma nova variável, que vai ser uma variável binária. Então, se eu tenho C valores possíveis, eu passo a ter C novos atributos no lugar daquele atributo. Então, quem tinha cor azul tem o valor 1 para o novo atributo azul e 0 para os demais. Então, percebam que sempre o somatório desses valores vai ser 1, porque justamente a gente somente vai ter cada instância possuindo um desses valores. Então, isso é o que a gente chama de cadeia de C-bits, também conhecido como one-hot encoding. Agora, muitas vezes, eu também quero fazer o contrário. Eu tenho valores numéricos e eu quero transformar para valores categóricos. Então, eu faço uma discretização de valores. E existem duas estratégias principais. Eu posso fazer essa discretização por larguras iguais, ou seja, eu divido o intervalo original de valores em n subintervalos de mesma largura, e eu substituo cada valor de atributo pelo rótulo do subintervalo no qual ele cai. Então, vamos supor que eu tenho valores de 0 a 100 e eu vou dividir em 10 intervalos com 10 valores cada. Então, se um determinado valor
um determinado atributo tem o valor 3, cai no primeiro intervalo. Então, eu vou passar a chamar aquele intervalo com um rótulo discreto, né? Ou passa a ser um valor categórico. Eu também posso pensar em dividir com frequências iguais. Por quê? Porque na primeira abordagem com larguras iguais, percebam que eu posso ter alguns desses intervalos com muito mais valores que os outros. Então, eu passo a ter categorias pouco representadas para esse determinado atributo nos meus dados. Então, a abordagem de frequências iguais vai dividir o intervalo de valores em N subintervalos, tal que cada subintervalo tenha o mesmo número de exemplos. E, de novo, eu substituo o valor numérico daquele atributo por um rótulo, dependendo do subintervalo no qual ele cai.